Flávio Dino avisa que o STF não vai aceitar anistia e irregularidades das emendas PIX. Repórter Janaína Camelo chegando com as informações. Ele garante que todas as transferências feitas a partir de 2020 serão investigadas rigorosamente, Janaína. É mais uma vez o Supremo no encalço, mas dessa vez não apenas do Congresso Nacional, mas de onde sai o recurso para prefeituras e estados também, não é? Bem-vinda, Janaína. Boa noite. Muito boa noite para você, Thiago. Boa noite para todo mundo. É isso mesmo. O ministro disse o seguinte, que como se trata de dinheiro público, não tem como o STF assumir o ônus de uma espécie de anistia àqueles responsáveis pela execução de emendas parlamentares que foram feitas sem fiscalização, né? E aí se referindo a emendas parlamentares que foram indicadas e executadas há anos atrás. Mas aí dentro disso também, o ministro hoje deu essa decisão com relação a estados e municípios também de se adequarem às exigências ali para garantir transparência e rastreabilidade na execução de emendas parlamentares, né? Porque isso já acontece com as emendas parlamentares que são indicadas pelo Congresso Nacional e hoje ele estendeu essa obrigação também às emendas parlamentares que são indicadas ali nas assembleias legislativas dos estados, nas câmaras municipais. As emendas parlamentares estão dos estados, aprovadas pelos estados, pelos municípios, vão ter que passar a adotar as mesmas regras que foram definidas pelo Supremo. Depois daquele acordo com o Congresso Nacional, né, com os três poderes ali, todos eles então definiram esses critérios ali, que é haver um plano de trabalho registrado com todos os detalhes ali do caminho desse dinheiro público, né, Thiago? De onde veio, quem foi que indicou, para qual projeto, qual obra, com todos os recibos, todos os comprovantes ali de pagamento. E para qual município, enfim, todo o caminho do dinheiro público, isso também vai ter que ser tudo registrado no caso dos estados e municípios. E quem vai fazer esse controle serão os tribunais de contas dos estados, junto com os ministérios públicos também dos estados. E se caso a execução dessas emendas parlamentares não estiver em acordo com esses critérios, com essas regras, aí o orçamento não vai ser liberado. Tiago, essa é a determinação do ministro Flávio Dino. O orçamento do Executivo para o Legislativo, nos estados e municípios, não vai ser liberado. E isso já começa a acontecer a partir do ano que vem, a partir do dia 1º de janeiro de 2026. O ministro Flávio Dino, hoje, Thiago, só lembrando que ele é relator de várias ações ali no Supremo que tratam sobre a legalidade das emendas parlamentares, especialmente das emendas impositivas, né? Aquelas em que o Executivo é obrigado a pagar, a transferir para o Legislativo. E aí hoje teve uma audiência com vários envolvidos nessa questão toda, nesses processos, dos quais o ministro é relator. E ele deu uma palavrinha sobre essa decisão, estendendo esses critérios também sobre estados e municípios, e a gente vai ouvir agora. E digo eu na decisão, não faz sentido que o dever de identificar a origem e os beneficiários finais dos recursos públicos, transparência e rastreabilidade ponta a ponta, se limite ao plano federal, permitindo que os mesmos vícios, opacidade, fragmentação, ausência de planejamento e de controle social, persista nos níveis estadual, distrital e municipal. Em outras palavras, teríamos um sistema constitucional que exige transparência seletiva, apenas no ente federal, mas tolera práticas deletérias no nível subnacional. E aí ficou decidido também o seguinte, nesse despacho do ministro Flávio Dino, que esses órgãos de controle também vão dar todo o suporte técnico para os estados e para os municípios para que eles possam cumprir essa medida. Então, tudo isso começa a valer a partir do ano que vem, Thiago. Bom, enquanto isso, o ministro Flávio Dino quer colocar o freio nos gastos em emendas sem transparência.